Existe um momento na vida de todo ser humano em que a alma sussurra uma verdade que o coração não quer ouvir. É o momento em que reconhecemos que certas pessoas, certas relações, certas lealdades que carregamos não são cordões de luz que nos elevam, mas correntes invisíveis que nos mantêm presos ao sofrimento. Friedrich Nietzsche, esse filósofo da transformação e da coragem, nos ensinou que a maior parte da nossa dor não vem do que nos acontece, mas do que escolhemos carregar. E hoje, querido ouvinte, vamos explorar juntos uma das mais profundas e libertadoras verdades que a filosofia e a espiritualidade podem nos oferecer: a cura da alma através do sagrado ato de cortar laços tóxicos. Se você já se sente tocado por essas palavras, já sabe que esta mensagem chegou até você no momento exato em que sua alma precisa ouvir isso. Deixe seu like agora, porque este vídeo pode ser o divisor de águas que você estava esperando. Imagine por um instante que sua energia vital é como um rio cristalino. Esse rio nasce puro, abundante, cheio de força e propósito. Mas ao longo do caminho, pessoas, situações, compromissos emocionais começam a se conectar a esse rio como afluentes. Alguns trazem água limpa, oxigenam sua corrente, fazem seu fluxo mais poderoso. Outros, porém, despejam lama, toxinas, águas paradas e corrompidas. Com o tempo, o rio que era cristalino se torna turvo, pesado, doente. Nietzsche nos alertou para esse fenômeno quando falou sobre o ressentimento como um veneno que não mata imediatamente, mas que envenena gota a gota, dia após dia, até que não conseguimos mais distinguir nossa essência original da dor que carregamos. O ressentimento, segundo Nietzsche, é a doença espiritual mais devastadora da humanidade. Não é apenas raiva ou mágoa passageira. É algo muito mais profundo e destrutivo. É quando permitimos que a energia de outras pessoas, suas projeções, suas frustrações, seus medos, se tornem parte permanente do nosso campo energético. É quando internalizamos as vozes daqueles que nos diminuem e fazemos dessas vozes nossa própria voz interior. É quando nos tornamos prisioneiros emocionais de pessoas que talvez nem estejam mais em nossa vida, mas cujas palavras, julgamentos e expectativas continuam ecoando em nossa alma, como fantasmas que se recusam a partir. Quantas vezes você já se pegou justificando suas decisões para vozes que existem apenas em sua mente? Quantas vezes já deixou de seguir seu coração porque sabia que alguém específico desaprovaria? Quantas vezes já se sentiu culpado por ser feliz, por prosperar, por brilhar, porque isso incomodaria pessoas que preferem você pequeno, limitado, disponível para suas necessidades emocionais? Isso é o que Nietzsche chamaria de moralidade escrava, quando vivemos nossas vidas não a partir de nossos próprios valores e desejos, mas em reação constante às expectativas e julgamentos dos outros. Existe uma profunda diferença entre amor e apego tóxico. O amor verdadeiro liberta, expande, encoraja o crescimento mútuo. O apego tóxico, por outro lado, se alimenta do medo, da culpa, da dependência emocional. Se manifesta em frases como: depois de tudo que fiz por você, você me deve isso, sem mim você não seria nada. Como você pode ser tão egoísta? Essas não são palavras de amor. São instrumentos de controle energético. São maneiras de manter as pessoas presas em dinâmicas que drenam sua força vital. Nietzsche percebeu que a maioria das pessoas vive o que ele chamou de vida reativa, uma existência onde somos constantemente moldados pelas expectativas, demandas e manipulações dos outros, em vez de criarmos nossa realidade a partir de nossa própria força interior. Ele nos convidou a nos tornarmos o que chamou de espíritos livres,
Seres que têm a coragem de definir seus próprios valores, de escolher suas próprias direções, de cortar os fios que os prendem a dinâmicas que não servem mais ao seu crescimento. Mas aqui, chegamos ao ponto mais delicado dessa jornada de libertação: o medo da culpa. Fomos condicionados desde crianças a acreditar que colocar nosso bem-estar emocional em primeiro lugar é egoísmo, que estabelecer limites saudáveis é crueldade, que dizer não a pedidos que nos drenam é falta de amor. Essa é uma das maiores ilusões que carregamos. Nietzsche nos mostrou que a verdadeira compaixão não é se sacrificar infinitamente pelos outros, mas sim manter nossa própria força vital íntegra para que possamos oferecer ao mundo nossa melhor versão. Se você está reconhecendo padrões em sua própria vida, enquanto ouve essas palavras, saiba que você não está sozinho nessa jornada. Inscreva-se no canal Energia da Riqueza agora para continuar recebendo conteúdos que vão te ajudar nessa transformação profunda. Quando você está constantemente exausto, drenado, angustiado por causa de certas relações, você não está sendo útil para ninguém. Você se torna um poço vazio, tentando dar água que não tem. Você se torna uma fonte de luz com a energia cortada, tentando iluminar o caminho de outros enquanto você mesmo caminha na escuridão. Isso não é amor. Isso é autodestruição disfarçada de virtude. O ato de cortar laços tóxicos não é um ato de vingança ou frieza. É um ato sagrado de autopreservação energética. É um reconhecimento profundo de que sua energia vital é preciosa, limitada, e que você tem o direito e a responsabilidade de direcioná-la para relações, projetos e experiências que nutrem sua alma, não que a consomem. Nietzsche falava sobre a vontade de poder. Não poder sobre outros, mas poder sobre si mesmo, a capacidade de escolher conscientemente onde investir sua energia e atenção. Pense nas pessoas em sua vida que, quando você está perto delas, fazem você se sentir menor, mais ansioso, mais inseguro. Pense nas conversas que parecem sugar sua energia, deixando você exausto e confuso. Pense nas dinâmicas onde você sempre se sente obrigado a dar mais do que recebe, onde seus sentimentos são constantemente invalidados, onde suas conquistas são minimizadas ou transformadas em motivo de culpa. Essas são as conexões tóxicas que Nietzsche nos encorajaria a examinar com honestidade brutal. Existe uma energia específica que emana de pessoas que não querem o seu bem verdadeiro. Elas podem até dizer que te amam, mas o amor delas é condicional. Existe apenas enquanto você permanecer pequeno, dependente, disponível para suas necessidades. No momento em que você começa a crescer, a prosperar, a se tornar mais confiante e independente, esse amor se transforma em crítica, sabotagem sutil, tentativas de te fazer se sentir culpado por sua própria evolução. Nietzsche observou que muitas pessoas têm um investimento inconsciente no sofrimento dos outros, não por maldade consciente, mas porque sua própria identidade está construída em torno de ser necessário, de ser o salvador, de ser aquele que ajuda os coitadinhos. Quando você começa a sair da posição de vítima ou necessitado, essas pessoas perdem seu papel e, inconscientemente, começam a te sabotar para que você volte ao lugar onde elas se sentem úteis e poderosas. O processo de reconhecer essas dinâmicas pode ser devastador emocionalmente. Significa admitir que pessoas que dizemos amar, pessoas por quem fizemos sacrifícios enormes, talvez não tenham nosso melhor interesse no coração. Significa reconhecer que certas lealdades que considerávamos sagradas são, na verdade, prisões emocionais. Significa aceitar que algumas das nossas relações mais antigas e familiares podem ser as que mais nos impedem de nos tornarmos quem realmente somos. Nietzsche nos ensinou
que crescer espiritualmente significa estar disposto a questionar tudo, inclusive nossas lealdades mais profundas. Significa ter a coragem de perguntar: esta relação me eleva ou me diminui? Esta pessoa celebra meu crescimento ou sutilmente o sabota? Esta dinâmica me aproxima da minha verdade ou me afasta dela? E quando as respostas são dolorosas, ter a coragem de agir em consonância com essa verdade. Existe uma fase específica nesse processo de despertar que é particularmente desafiadora, quando você começa a ver claramente os padrões tóxicos, mas ainda não desenvolveu a força emocional necessária para agir sobre essa percepção. É como acordar em uma prisão e ver claramente as barras, mas ainda não ter encontrado a chave. Esse período intermediário pode ser angustiante porque você não pode mais se iludir sobre a natureza dessas relações, mas também ainda não se sente capaz de mudá-las. Nietzsche chamaria isso de um período de grande dor. Não a dor inconsciente de quem vive em padrões destrutivos sem perceber, mas a dor consciente de quem vê a verdade e sabe que precisa agir sobre ela. É uma dor necessária, transformadora, que precede toda libertação verdadeira. É o desconforto que antecede o renascimento. Durante esse período, é comum que as pessoas ao seu redor percebam sua mudança energética antes mesmo de você tomar qualquer ação concreta. Elas sentem que você está se distanciando emocionalmente, que não está mais tão disponível para drenar, que algo fundamental mudou em sua vibração. E, frequentemente, isso provoca uma intensificação dos comportamentos manipulativos. É como se elas sentissem intuitivamente que estão perdendo controle sobre você e aumentassem a pressão para te trazer de volta ao padrão antigo. Se você está vivendo isso agora, se sente que pessoas ao seu redor estão intensificando o drama justamente quando você está tentando se libertar, deixe um comentário compartilhando sua experiência. Às vezes, saber que não estamos sozinhos nessa jornada faz toda a diferença. O silêncio que vem após cortar um laço tóxico é inicialmente assustador. Estamos tão acostumados ao drama, à tensão constante, às demandas emocionais, que quando essa energia turbulenta sai de nossa vida, sentimos um vazio estranho. Mas esse vazio é sagrado. É o espaço que se abre para que nossa verdadeira essência possa finalmente respirar, se expandir, se manifestar sem interferências. Nietzsche falava sobre o conceito de eterno retorno, a ideia de que deveríamos viver como se cada dia fosse se repetir infinitamente. Isso nos força a perguntar: se eu tivesse que viver esta mesma dinâmica, com esta mesma pessoa, tendo estas mesmas conversas drainadoras, sentindo esta mesma angústia, para sempre, eu escolheria isso? Se a resposta é não, então você tem sua resposta sobre o que precisa ser transformado em sua vida. Quando começamos a nos libertar energeticamente de conexões tóxicas, algo mágico acontece. Nossa frequência vibracional se eleva. Começamos a atrair pessoas, oportunidades e experiências que estão alinhadas com nossa verdadeira essência, não com nossa versão diminuída que se adaptava às necessidades emocionais dos outros. Começamos a descobrir quem realmente somos, quando não estamos constantemente reagindo, se defendendo ou tentando provar nosso valor. Mas esse processo de libertação requer uma qualidade que Nietzsche considerava fundamental: a coragem. Coragem para decepcionar pessoas que estão acostumadas a nos usar emocionalmente. Coragem para suportar a culpa que elas tentarão impor quando percebem que não podem mais nos manipular. Coragem para permanecer firmes em nossos limites, mesmo quando somos acusados de egoísmo, frieza ou ingratidão. A verdade é que pessoas que se beneficiam de nossa energia de forma parasitária sempre reagirão mal quando começamos a estabelecer limites saudáveis.
Elas intensificarão a manipulação, aumentarão as tentativas de nos fazer sentir culpa. Podem até criar crises dramáticas para nos forçar a voltar ao papel de salvador ou cuidador. Isso não é amor. Isso é desespero de quem está perdendo uma fonte de energia gratuita. Nietzsche nos ensinou que a verdadeira fortaleza não está em aguentar tudo, em ser infinitamente tolerante, em sempre perdoar e esquecer. A verdadeira fortaleza está em saber quando dizer não, quando se afastar, quando escolher sua própria saúde mental e emocional acima das demandas tóxicas dos outros. Está em reconhecer que você não é responsável pela felicidade emocional de outras pessoas adultas, especialmente quando essa responsabilidade vem à custa de sua própria paz interior. Existe uma diferença profunda entre ajudar alguém temporariamente em uma dificuldade genuína e se tornar uma fonte permanente de energia para alguém que se recusa a crescer, a mudar, a assumir responsabilidade por sua própria vida. A primeira é compaixão. A segunda é codependência disfarçada de virtude. Uma das revelações mais libertadoras desse processo é perceber quantas das emergências emocionais que constantemente somos chamados a resolver não são emergências reais, mas padrões repetitivos de pessoas que aprenderam a usar crise e drama como forma de controlar a atenção e energia dos outros. Nietzsche observou que muitas pessoas se tornam viciadas em suas próprias crises, porque isso lhes dá uma sensação de importância e garantia de que outros sempre estarão disponíveis para resgatá-las. Quando você finalmente corta um laço tóxico, quando finalmente se liberta de uma dinâmica que estava drenando sua força vital, você descobre algo extraordinário. Você tinha muito mais energia, criatividade, alegria e amor para dar ao mundo do que imaginava. Essa energia estava sendo constantemente drenada, dispersada, desperdiçada em dinâmicas que não levavam a lugar algum construtivo. Nietzsche falava sobre a importância de nos tornarmos criadores de valores. Pessoas que não simplesmente aceitam os padrões morais e emocionais que lhes foram impostos, mas que conscientemente escolhem que tipo de vida querem viver, que tipo de relações querem cultivar, que tipo de energia querem carregar. Isso requer uma revolução interna, uma disposição para questionar tudo o que considerávamos inquestionável. O processo de cura, que vem após cortar laços tóxicos, é gradual, mas profundo. Primeiro, há o alívio, a sensação de que um peso imenso foi tirado de seus ombros. Depois, pode vir a solidão, o reconhecimento de que talvez você tenha menos pessoas ao seu redor, mas que as que restaram são genuinamente amorosas e suportivas. Então, vem a redescoberta. Você começa a lembrar quem era antes de se adaptar às necessidades emocionais tóxicas de outros. Finalmente, vem a renovação. Você começa a atrair relações baseadas em respeito mútuo, crescimento compartilhado, celebração genuína dos sucessos uns dos outros. Você descobre que é possível ter conexões profundas sem drama constante, amor sem manipulação, proximidade sem perda de individualidade. Durante essa fase de renovação, algo interessante acontece com sua intuição. Ela se torna mais aguçada, mais confiável. Quando você não está mais constantemente bombardeado pela energia caótica de relacionamentos tóxicos, você desenvolve uma capacidade muito mais refinada de perceber as intenções verdadeiras das pessoas, de identificar red flags desde o início, de confiar em seus instintos sobre quem merece acesso à sua energia íntima. Nietzsche nos ensinou que cada um de nós tem uma tarefa única nesta vida, algo que só nós podemos contribuir para o mundo. Mas essa contribuição só pode emergir quando estamos livres das correntes emocionais que nos mantêm presos a versões diminuídas de nós mesmos. Quando cortamos os fios que nos conectam a energias tóxicas,
criamos espaço para que nossa verdadeira essência se manifeste. A culpa que sentimos quando consideramos cortar laços tóxicos é, frequentemente, resultado de condicionamentos profundos que nos ensinaram que nossa função na vida é ser útil para outros, mesmo à custa de nossa própria vitalidade. Mas Nietzsche nos lembra que nossa primeira responsabilidade é conosco mesmos. Não por egoísmo, mas porque só podemos oferecer ao mundo aquilo que possuímos internamente. Quando você está constantemente drenado por dinâmicas tóxicas, quando sua energia está sempre sendo direcionada para apagar incêndios emocionais de outras pessoas, quando você vive em constante estado de tensão e alerta, você não tem nada genuíno para oferecer. Você se torna uma fonte vazia, tentando nutrir outros. Isso não beneficia ninguém verdadeiramente. O ato de se libertar energeticamente não é abandono, é responsabilidade espiritual. É reconhecer que sua energia vital é sagrada e que você tem a obrigação de direcioná-la conscientemente para manifestações que elevem não apenas você, mas toda a rede de pessoas que são genuinamente tocadas por sua presença. Nietzsche observou que muitas pessoas confundem intensidade emocional com profundidade espiritual. Elas acreditam que relações cheias de drama, conflito constante, necessidade emocional extrema são mais reais ou profundas do que conexões baseadas em paz, respeito e crescimento mútuo. Mas isso é uma ilusão perigosa. Intensidade não é profundidade. Frequentemente é exaustão disfarçada de paixão. As relações mais profundas e transformadoras são aquelas onde ambas as pessoas se sentem livres para crescer, explorar, questionar, evoluir sem medo de julgamento ou abandono. São conexões onde a presença do outro amplifica sua própria luz em vez de diminuí-la. São dinâmicas onde você se sente mais você mesmo, não menos. Existe um fenômeno interessante que acontece quando você finalmente se liberta de padrões relacionais tóxicos. Você começa a atrair pessoas que também passaram por processos similares de despertar e libertação. É como se houvesse uma frequência específica que pessoas emocionalmente saudáveis reconhecem umas nas outras. Você começa a fazer parte de uma comunidade invisível de seres que escolheram a autenticidade acima da conveniência, o crescimento acima do conforto, a verdade acima da falsidade familiar. Quando você finalmente encontra a coragem de cortar laços que estavam te diminuindo, você não está apenas se libertando, você está liberando a outra pessoa também. Você está forçando-a a encontrar outras fontes de energia, a desenvolver outras estratégias de enfrentamento, a crescer de maneiras que talvez nunca tivesse sido forçada a crescer enquanto tinha você como fonte constante de apoio emocional. Às vezes, o maior presente que podemos dar a alguém é parar de ser o que eles pensam que precisam de nós. É forçá-los a descobrir sua própria força, sua própria capacidade de lidar com a vida sem nos usar como muleta emocional. Isso pode ser doloroso a curto prazo, mas é libertador para ambos a longo prazo. Nietzsche nos ensinou que crescimento verdadeiro sempre requer algum nível de destruição. Destruição de ilusões, de padrões antigos, de identidades que não servem mais. Cortar laços tóxicos é um ato de destruição criativa. Você está destruindo dinâmicas que te limitavam para criar espaço para conexões que te elevam. Uma das percepções mais profundas que emerge nesse processo é a compreensão de que muitas das pessoas que diziam nos amar, na verdade, amavam apenas a versão de nós que servia às suas necessidades. Elas amavam nossa disponibilidade emocional, nossa disposição para resolver seus problemas, nossa função como fonte de validação ou suporte. Mas quando começamos a estabelecer limites, a priorizar nosso próprio bem-estar, a desenvolver nossa individualidade, esse amor rapidamente se transforma em crítica, manipulação ou abandono.
Isso pode ser devastador de perceber, mas também é profundamente libertador. Significa que você não precisa mais distorcer sua essência para manter essas conexões. Significa que você pode finalmente parar de tentar ser quem não é para garantir o amor de pessoas que, na verdade, nunca te amaram por quem você realmente é. E agora, querido ouvinte, quero que você faça uma pausa e reflita profundamente sobre sua própria vida. Quais são as conexões que drenam sua energia em vez de nutri-la? Quais são as vozes em sua mente que não são suas, mas ecos de pessoas que preferem você pequeno e dependente? Quais são os fios energéticos que você precisa cortar para que sua verdadeira essência possa finalmente florescer? Se você sente que precisa de coragem para dar esse passo, que precisa de força para fazer essa transformação, clique no botão Valeu agora. Sua energia vai ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem de libertação. A jornada da libertação energética não é fácil, mas é necessária. É o caminho de volta para casa, para sua própria alma, sua própria verdade, sua própria força vital intocada pelas projeções e manipulações dos outros. É o começo de uma vida onde você não mais vive em reação constante, mas em criação consciente. Nietzsche nos deixou uma verdade poderosa. Torna-te quem tu és. Mas para nos tornarmos quem realmente somos, primeiro precisamos parar de ser quem os outros precisam que sejamos. Precisamos cortar os fios que nos mantêm presos a versões de nós mesmos que existem apenas para servir às necessidades emocionais de outros. Sua energia é sagrada, sua paz interior é preciosa, sua alegria é seu direito divino. E qualquer pessoa ou situação que consistentemente ameace essas bênçãos não merece acesso à sua força vital. Isso não é egoísmo, isso é sabedoria espiritual profunda. O silêncio que vem após a libertação de laços tóxicos é o som da sua alma finalmente podendo respirar. É o espaço sagrado onde sua verdadeira voz pode emergir, onde seus sonhos genuínos podem tomar forma, onde sua contribuição única para o mundo pode finalmente se manifestar. Hoje, você tem a oportunidade de fazer uma escolha que pode transformar completamente a trajetória de sua vida. Você pode escolher a coragem em vez do conforto familiar da disfunção. Pode escolher sua própria evolução em vez da estagnação que vem de manter todos felizes às suas custas. Pode escolher se tornar quem você realmente é em vez de permanecer sendo quem outros precisam que você seja. A liberdade energética está ao alcance de suas mãos. A cura da sua alma está esperando por uma única decisão corajosa. Nietzsche te convida, através dos séculos, a ter a coragem de cortar os fios que te prendem ao sofrimento desnecessário e a abraçar a magnificência de quem você realmente é. Se este vídeo tocou algo profundo em sua alma, se reconheceu padrões em sua vida que precisam ser transformados, deixe um comentário compartilhando que conexão você sente que precisa quebrar para reclamar sua energia vital. Sua coragem pode inspirar outros a darem o mesmo passo libertador. Não se esqueça de curtir este vídeo e de se inscrever no canal Energia da Riqueza, para continuar recebendo conteúdos que despertam sua consciência e elevam sua vibração. E se esta mensagem realmente impactou sua vida de alguma forma significativa, considere clicar no botão Valeu como forma de energizar este trabalho e permitir que ele alcance ainda mais almas que precisam ouvir essa verdade libertadora. Lembre-se, sua energia é sagrada e você tem o direito divino de direcioná-la conscientemente para aquilo que realmente nutre sua alma.